Bem-vindos à nossa Masterclass sobre planejamento de carreira. Bom, tema muito relevante para todos aqueles que desejam é, desenvolver a sua jornada, identificar as suas travas, entender por que que não foi mais longe. E com isso, nós vamos aqui tratar pontos que são extremamente relevantes, né, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. A Nós queremos olhar para esse momento como um olhar de previsão de futuro. O que seria isso, né? Nós vamos prever o futuro aqui? Dá até para a gente falar que a gente vai prever o futuro quando não existe, de fato, um olhar com um plano para a nossa carreira. Então, o resultado, consequentemente, a gente sabe qual vai ser o futuro, que ele não vai ser bom, porque a gente não tem plano, a gente não tem planejamento. E, ao mesmo tempo, a gente pode tratar, sim, como um futuro melhor, quando a gente consegue organizar tudo isso, direcionar para um conjunto de etapas que a gente pode conduzir ao longo de um tempo e com um objetivo a ser alcançado. Então, a primeira pergunta é: você tem um plano ou você tem um passo? Né? E quando eu faço essa pergunta, é porque muitas pessoas que nós lidamos no dia a dia, elas não trazem, de fato, um plano. Ela traz um passo, uma ação, um treinamento, algo que está extremamente isolado, ok? Então, sob essa ótica, é, eu quero dizer para você, tá, que é muito importante que você passe a olhar, né, para a sua carreira com um olhar mais organizado e mais planejado. Bom, esse momento aqui é para você que trabalha muito, né, mas sente que não sai do lugar. Né? O intuito da nossa Masterclass não é motivacional, né? É uma estrutura mesmo de direção clara, né, para quem quer ter resultados mesmo palpáveis na sua jornada. Então, aqui é para que você possa olhar, identificar tudo aquilo que você já tem de potencial e o que você pode construir ao longo dessa jornada de desenvolvimento. Bom, alguns pontos importantes que eu quero trazer é o que de fato te prende, que te prende. Né? E é importante, né, que aquilo que te prende, eu trouxe aqui dez possibilidades, né, que pode. Estou com uma tela adicional aqui, então você eventualmente vai me ver olhando para esse lado aqui. É, algumas, algumas coisas que podem prender você nessa jornada de desenvolvimento. Primeiro ponto é o conforto disfarçado de estabilidade. Né? A pessoa para de crescer para não se sentir insegura, porque o ambiente novo é um ambiente que vai gerar insegurança. E muita gente não gosta ou não quer, ou não deseja estar num ambiente de insegurança. Então, ele tem ali um, um conforto disfarçado de estabilidade. É, excesso de rotina operacional, então você é tomado por uma rotina que você não consegue desenvolver outras competências que te levam ou que podem te levar para um outro nível. A falta de clareza, né? Sem destino, né? Sem destino claro, faz vários cursos sem direção. É muito comum que as pessoas se distraiam fazendo muitos treinamentos e, ao mesmo tempo, se distanciando do plano, quando ela tem. E aí, nesse sentido, todo treinamento a gente adquire conhecimento, sim, mas esse conhecimento está ligado à nossa meta, ao nosso plano, ao que a gente deseja se tornar? Não está. Então, vamos eliminar isso. Vamos limpar isso, tirar isso da nossa frente para que a gente não fique enganado. As crenças limitantes, né, que acabam virando desculpa
o que a gente vai se apegando nelas. Eu vou até listar aqui algumas crenças para vocês entenderem que, de fato, pode acontecer quando você tem algumas crenças agarradas em você que você nem percebe, tá? Procrastinação travestida de preparo, né? Então, desenvolvimento sem aplicação não gera promoção. Você tem até aquela sensação de preparo, né? Mas você não tem a ação decorrente do preparo que você adquiriu. E isso vai gerar automaticamente uma ausência de resultado enorme, enorme, tá? E outra coisa, falta de gestão do tempo pessoal. E aqui pode ser pessoal e pode ser também o tempo em geral. E não tem ou não respeita o planejamento. Então você tem um planejamento ou você não tem o planejamento, então não faz sentido nada evoluir. Ou então você tem o planejamento, não respeita. E eu tenho uma pergunta, né, sobre esse ponto aqui da falta de gestão do tempo. Quantos grupos de WhatsApp você faz parte? Eu faço parte de alguns grupos porque eu faço alguns benchmarks, eu faço análise de comportamento das pessoas, eu identifico como elas estão se comportando ali no dia a dia, o perfil dos profissionais de DP e de RH. Então, eu estou ali como um observador. Eu não estou ali para obter nenhum tipo de conteúdo, nenhum. Aliás, normalmente eu sou a pessoa que cedo conteúdo nesses grupos. No nosso grupo gratuito da comunidade, eu coloco conteúdo periodicamente. Quem está no grupo sabe disso. E, e esse ponto de gestão do tempo, às vezes você tem uma distração de estar ali dentro de tantos grupos, não tem atenção em nenhum deles, não absorve nada de nenhum deles e fica esperando ali cair alguma coisa que tenha valor para você guardar, um arquivo, um modelo, enfim. E às vezes usa o próprio grupo para tirar dúvidas que você poderia tirar com o GPT, com um colega de trabalho mais experiente. Então, grupos de WhatsApp é um ambiente muito complicado se você não tiver esse tipo de percepção de equilíbrio, como usar. Medo de se posicionar, né? Quem não se posiciona vira invisível. E essa invisibilidade muitas vezes tem uma causa. Por que a pessoa ela não se expõe? Por que ela tem dificuldade de se posicionar? Qual que é o medo que está por trás disso? Ah, Alex, eu sou tímido, eu sou tímida. O que está por trás dessa timidez? Por que você desenvolveu essa timidez? Então, são aspectos importantes que você precisa avaliar. Porque se você não tem um posicionamento dentro do seu departamento, dentro da sua carreira, você certamente não vai conseguir, tá? Você certamente não vai conseguir mostrar os valores que você tem. Se você não mostra valor, você não é percebido. Se você não é percebido, você não é lembrado. Se você não é lembrado, você não cresce dentro de uma estrutura empresarial, ok? A ambiente que normaliza o caos, né? A pessoa se adapta ao problema, não o resolve. Você está acostumado ou acostumado a estar num lugar onde esse lugar não te entrega possibilidades de organização, de processos, de construção de padrões para você ter eficiência operacional, melhorar sua performance. Então, você está num ambiente que é caótico e aquilo ali para você tornou-se natural. E você aceita isso de forma muito natural. Então, isso é algo que te faz ficar no lugar onde você está. Falta de rede de relacionamento. Então, se você não tem repertório, né, nós somos resultados das nossas referências e dos nossos repertórios. Quem a gente modela? Quem é a pessoa que a gente olha para ele e fala assim: eu quero ser igual a fulano de tal, porque ela tem essa característica, desperta isso em mim, isso aqui, aquilo outro. Então você vai tendo essa modelagem. E o seu repertório é por onde eu já passei, com quem eu me relacionei, e dentro desse conjunto
você constrói uma capacidade de sonho, de ambição. Tá? Então, até sempre que eu falo de ambição, eu sempre reforço que ambição não tem nada a ver com ganância. Ambição é querer alguma coisa melhor do que você é, ou onde você está, do que você conquistou. É querer mais do que isso, né? Porque isso nos tira da zona de conforto. A ganância não, a ganância passa por cima da ética, da moral, dos bons costumes, da lei. Ela não respeita nada disso, porque ela vai alcançar o resultado daquilo que faz sentido para ela em busca de uma direção, enfim, de uma conquista. Então, é importante olhar para isso. Então, se você não tem uma rede de relacionamento, você precisa olhar para isso. E ausência de acompanhamento, né? O plano morre por abandono silencioso. Quem tem o plano e o abandona, ele vai morrer. Crenças limitantes, né? Eu falei que ia trazer aqui, e a gente tem algumas crenças aqui, então eu trouxe sobre algumas categorias de crenças, né? A primeira categoria é sobre carreira. Ainda não estou pronto, preciso saber tudo antes de assumir responsabilidade. Se fosse para eu crescer, já teria me chamado. Meu esforço vai ser reconhecido naturalmente. Promoção depende mais da sorte do que do preparo. Então, a pessoa constrói crenças sobre a carreira e ela fica naquele lugar, aceitando aquele lugar, porque ela está presa a uma dessas crenças. A crença sobre o trabalho, então, DP e RH é assim mesmo, né? Sempre na correria, aqui não adianta propor melhoria, a empresa não tem cultura, e você está ali. A empresa não tem cultura de melhoria, de processo, de organização, e você está fazendo o quê? Então, de certa forma, você faz parte desse ambiente, dessa desordem. Não dá para fazer diferente com o volume de trabalho, então você tem sempre uma justificativa. Organização é luxo, o importante é entregar. Então, tá ali. As crianças estão batendo na porta. Criança sobre dinheiro e investimento. O curso é caro, depois eu faço. Investir para mim agora não é prioridade. Será que mentoria vale a pena mesmo? Só vale a pena estudar se for pós ou MBA, né? Caro. Né? Então, a gente vai construindo crenças também sobre o dinheiro e sobre o investimento. E com isso, muitas pessoas ficam pegando as migalhas nos grupos de WhatsApp. O que sobra lá é migalha, é resto. Né? Não é, de fato, um lugar de crescimento sustentável, organizado, sistematizado. Para se crescer, você precisa, de fato, investir. Quem não investe em si, não fica para trás. Isso é uma ordem natural da coisa. Alex, eu não consigo, não tenho dinheiro. Se você olhar para sua carreira com planejamento, com vontade, você, mesmo sem dinheiro, consegue se desenvolver. Mas quando chegar esse momento de você investir, você precisa fazer esse investimento. Eliminar essa escassez. Outra coisa, crença sobre liderança. Para liderar, preciso ser mais duro. Liderar não pode errar. Se eu delegar, vai sair errado. Prefiro fazer sozinho para garantir. Então, isso é um domínio, necessidade de controle. Por que que você tem essa necessidade de controle? Então, tem que olhar. Crença sobre visibilidade. Não gosto de me expor. Você está se escondendo de alguma coisa. Você precisa olhar para isso. Quem se promove demais é visto como arrogante. Isso é o que colocaram na sua cabeça, né? Que isso não faz sentido. Se eu me mostrar que quero crescer, pode me cobrar mais. Sim, se você quer crescer, você tem que ser cobrado mais por isso. Se você não quer ser cobrado, se você não quer ser lembrado, fica fazendo o mesmo na posição que você está ganhando, o que você está ganhando. Crenças silenciosas, as mais perigosas. Agora não é o momento. Ano que vem eu penso nisso, sempre jogando para o ano que vem. Tá difícil para todo mundo, sim, tá difícil para todo mundo. Mas tem gente ganhando dinheiro, sendo promovido com carreira legal. E aí, esse todo mundo faz parte da sua jornada. Você está ganhando dinheiro, tá com a carreira boa. Então, tá difícil para todo mundo, mas tem gente que está indo. E você prefere ficar como todo mundo ou quem está indo, quem está progredindo? Então, essas não gritam, elas anestesiam. Então, essas crenças aqui são bem perigosas. O que o planejamento não é, gente? Escolher um cargo. Focar apenas no título desejado sem traçar um caminho de como chegar lá. Isso não é planejamento. Eu quero ser gerente de RH, gerente de DP. Só isso não é planejar, não é planejamento. Fazer cursos aleatórios, né? A gente acumula um monte de certificado, tem curso de tudo que é tipo,
curso de social, DCTF Web, curso de cálculo trabalhista, curso de não sei o quê, um monte. O que que isso de fato está gerando resultado para você? Trabalhar mais horas, não é planejamento. Eu vou me esforçar muito, vou ficar até tarde, precisar fazer hora extra, eu vou fazer, porque a empresa precisa de mim, eu sou comprometido. Isso não é planejamento de carreira. Esperar reconhecimento. Assumir que ninguém notará o seu esforço, que alguém notará o seu esforço e planejará seu futuro por você. Planejamento é pessoal, ninguém faz isso por você. As pessoas podem até sinalizar, olha, se você deseja ir para esse cargo, para aquele cargo, olha, faz isso, se envolve naquilo, ela vai dar algumas dicas, mas o papel exato mesmo de fazer, né, o que você tem que fazer é seu. Ninguém vai fazer isso por você, ok? O problema real, vamos falar sobre o problema real aqui. Muitas vezes o problema não é a falta de capacidade, é a falta de direção. Então a pessoa tem um monte de treinamento, tem um monte de formação, tem um monte de coisa, mas ela está direcionada para onde? Ela está caminhando para onde? Isso está claro para ela? Então, essa direção falta. Né? Então, o erro comum, quando eu estiver mais preparado, eu começo. Aí tem a outra coisa. É sempre fazendo, sempre se movimentando, sempre fazendo curso, sempre juntando certificado, mas isso não te empurra para lugar nenhum. Não te conduz para lugar nenhum, para nenhuma direção. Então, isso é perigoso. A verdade central, né, clareza vem depois da decisão. Então, você precisa decidir. Depois da decisão, né, você não precisa ver todo o caminho, apenas o próximo passo. É assim. Você tem uma percepção de como você está na sua carreira. E aí você decide. Quero fazer algo para melhorar a minha carreira, para crescer na carreira. Eu quero fazer isso. Beleza. Quando você olha para esse ambiente, você fala: o que eu já decidi, o que eu preciso fazer agora? Você vai construir uma série de ações. Essas ações vão sempre apontar o próximo passo. E aí você vai atingir automaticamente o progresso, porque cada passo que você dá é um progresso que você tem. E o resultado é uma consequência do progresso, uma consequência natural. Então, é assim que as coisas funcionam. Exercício 1, para vocês pensarem. O que você está adiando na sua carreira? Pare, pegue seu material, pegue seu, seu papel, sua caneta aí, anote o que você está adiando. Qual é a percepção que você tem de algo que você já viu e que você está adiando mexer nisso? Pois é, olhe para isso, faça suas anotações, porque isso vai servir para as suas decisões e para os seus passos que você precisa tomar. Você precisa tomar algumas decisões e direcionar alguns passos para você, né? E né, com essas decisões você vai precisar usar essas anotações, essas percepções que você teve, né? O que você está adiando na sua carreira. Bom, dados sobre quem planeja a carreira. Tá? Então, aqui a gente tem dados consolidados de estudos de algumas universidades e consultoria. A gente tem a Gallup, Harvard, McKinsey, LinkedIn Learning, e pesquisas de algumas informações de quem planeja. Pegue aqui o detalhe que você vai ver, e aí você vai perceber onde você, de fato, está se, se enquadrando. Tá? Primeiro nível de profissionais são os profissionais que não planejam a carreira. Esse nível aqui, de quem não planeja, chega a 75%. Gente, 75% dos profissionais não planejam a carreira. E aí você vai ver a característica dele e você vai ver se isso enquadra em você ou não. Né? Na verdade, os 3 níveis aqui que eu vou falar, você vai ver se você em qual que você se enquadra. Então, a característica cresce quando dá, nada previsível, então cresce quando dá. Reage às oportunidades. Dependem muito da empresa ou do gestor. Nada de si. Não tem nenhuma dependência do seu esforço, do seu planejamento, da sua organização, do seu desenvolvimento, do seu crescimento na direção daquilo que você quer. Resultados mais comuns. Longo período no mesmo cargo. Eu vejo gente com
10 anos como analista de DP. 10 anos como analista de DP é um negócio bem interessante para se pensar. O que uma pessoa passa 10 anos como analista de DP? Crescimento lento. 10 anos como analista de DP, o crescimento é mais do que lento. Sensação de estagnação. Ah, cheguei a analista. Só analista. É isso que você quer para a sua vida? Se é só isso, tudo bem. Né? É o seu desejo. Vamos respeitar essa jornada para você. Troca frequente de emprego. Tem gente que se boicota, que ele não quer assumir responsabilidades. Antes que as responsabilidades caem no seu colo, ele arruma um jeito de sair da empresa. Por quê? Não quer se expor, ele não quer estar num lugar onde ele vai ser desafiado, onde ele vai ficar inseguro com as suas fragilidades, e é melhor ele fazer essa troca de emprego. Segundo grupo, né? Então, esse grupo representa a maior parte do mercado. Segundo grupo, que planeja, mas não executam até o fim. Aqui é de 15 a 20% de gente que fala: vou planejar, vou me organizar, cria ali as ações que ele precisa fazer, mas eles nunca chegam até o fim. Nunca. Qual é a característica dessa pessoa? Faz o plano no início do ano, começa motivado, para no meio do caminho. E as principais causas de desistência: falta de acompanhamento, rotina operacional, que é sufocante, então distrai ele, a rotina acaba levando ele para outro lugar. Meta grande demais, só com uma meta absurda que ele não consegue alcançar, depois se frustra. E falta de disciplina e apoio. Então, essas são as principais causas da desistência. O resultado: pequena evolução. Então, como ele planeja alguma coisa e anda até esse determinado momento, determinado parte do plano, ele consegue produzir alguma coisa. E frustração, né? Planejar não funciona, porque ele evoluiu um pouco, mas não foi até onde ele queria, então ele acaba se frustrando. E o retorno é um modo automático. Não consegui atingir, vou voltar para o meu padrão. E aí ele vai atingir o padrão da versão do primeiro grupo, do lado de cima. Que até onde ele conseguiu ir, ele está no grupo um. Depois que ele chega, quando ele para, ele vai para o grupo um. Ou seja, o planejamento deixa de existir, porque ele não está executando. Então não adianta planejar sem fazer. É a mesma coisa que não planejar. Então ele acaba indo para o grupo um. Esse grupo sabe o que precisa, mas não sustenta. Ou seja, a pessoa que fica pelo caminho, não tem força, não consegue planejar, não consegue ir até o final. O que mais? Terceiro grupo. Aqui a gente tem quem planeja e executa com constância. Aqui a gente chega num percentual de 5 a 10%. Percebam que numa amplitude de 100, de 5 a 10% vão até o final. É aqui que você vê quem se diferencia no mundo corporativo. De quem avança, de quem conquista, de quem ganha bem, de quem tem uma especialização, de quem é percebido, de quem é notado, de quem é competente. É aqui. Olha o índice de 5 a 10%. E aí você tem: define metas claras, executam pequenas ações contínuas, melhoram e ajustam o plano. O resultado dele: maior taxa de promoção, crescimento salarial mais rápido, maior empregabilidade, mais certeza e controle de carreira. Esse grupo que ocupa a maioria das posições de liderança. Então, se você vai olhar, pessoas que atingem posições de liderança são pessoas que planejam e executam com constância, que vão até o fim. Então, você avalia em que grupo que você está, para que você possa traçar o seu plano de avanço. Consistência constrói, talento ajuda. Motivação oscila, disciplina sustenta. Aqui a gente está falando de continuidade. Não basta ter a direção. Você precisa, então, as pessoas não param por incapacidade. Pode até existir, né? Elas param por falta de constância. Que quando a gente bate numa incapacidade, numa incompetência nossa, nós temos a possibilidade de desenvolver essa competência e essa incapacidade. O problema é que quando a gente lida com uma incompetência, com uma incapacidade, o que a gente faz? E diz: a gente tenta quebrar essa barreira ou a gente para, ou a gente bloqueia.
Então, é isso que acontece. O diferencial está em fazer todo dia, mesmo sem vontade. Então, é uma forma de você avançar, de você fazer aquilo que você de fato precisa fazer no seu dia a dia. Sempre com foco no seu plano, logicamente. Planejar é cortar. Então, planejar não é aquilo que a gente falou lá no outro slide. E planejar é cortar. Né? O planejamento eficaz começa com eliminação estratégica. Então, você vai eliminar algumas coisas. Cortar o que não serve é tão importante quanto escolher o que fica. Se você tem um plano, você tem um plano para em muitas coisas escolher o que fica e cortar o que não fica. Isso aqui é muito importante. Atividade sem impacto. Você está trabalhando em algo e você vai avaliar. Qual é a relação disso aqui com o meu plano? Ah, não tem relação nenhuma. Corta. Não tem relação, corta. Estudo sem aplicação. Curso, treinamento desconectado do objetivo. Não está ligado à meta? Corta. Não inicie esse curso. Ele vai ser um lugar de distração. Ele vai consumir sua energia daquilo que era para você fazer. Demandas aceitas por medo, né? Projetos assumidos por insegurança, não por alinhamento estratégico. Você não tem um alinhamento com aquilo que você pega, e aí quando você pega por insegurança e não pegou porque de fato aquele projeto vai ser alguma, às vezes até por uma oportunidade para ganhar dinheiro. É um projeto que você pega, mas ele não tem um alinhamento estratégico para aquilo que você quer ser. Assumir o que não é seu, responsabilidade que não contribui para o seu crescimento profissional. E aí você vai de casa à empresa. De casa, porque você fica resolvendo problemas de um monte de gente da sua família. Você é a pessoa que todo mundo na família pode contar. E aí você faz várias coisas. Você leva uma pessoa no médico, você ajuda numa atividade, você socorre, você está ali tomando conta da vida de todo mundo. Aí você não tem tempo para ir numa academia, para estudar, para fazer uma especialização, para fazer um exercício físico, para fazer uma consulta médica. Eu falo muito aqui na comunidade, tá? A gente tem uma trilha chamada saúde integral, que é muito importante para quando você deseja ter uma carreira de sucesso. Sem olhar para a sua saúde, você não avança. Doente não cresce. O doente não pode cuidar de pessoas. Doente não pode cuidar de pessoas. Doente precisa de cuidado. Então, se você faz o seu autocuidado, se você tem ali o seu mecanismo de proteção da sua saúde, consequentemente você vai ter não só o vigor físico, mas a clareza na mente para poder fazer, para dar o próximo passo. Ok? Então, não assuma o que não é seu. Exercício 2. Pegue seu papel, pegue sua caneta. O que precisa ser cortado para a sua carreira avançar? O que você precisa limpar? Faz uma lista. Elimine o que não é seu. Você vai ver que vai começar a sobrar tempo para você. E você vai poder olhar para aquele tempo e falar assim: o que eu faço com isso aqui agora? E aí você vai começar a ter, olhar para aquilo que você precisa olhar com o tempo que vai sobrar e você vai conseguir evoluir na direção daquilo que você tem como propósito. 5 pilares da consistência. De gente que continua independentemente do momento. Ah, é, tem muito trabalho na empresa. Ah, fulano da minha família ficou doente. Ah, o governo é ruim. Ah, choveu. Ah, fiquei doente.
Então, a gente tem vários motivos para justificar a nossa falta de constância. Primeiro, é importante para você usar esses pilares aqui para você reavaliar se você o que está te consumindo, tá? Entrega recorrente, resultado constante, cria reputação e confiança ao longo do tempo. Chova o que chover, doa quem doer. Acontece o que acontecer, ou aconteça o que acontecer, você vai fazer a sua entrega. Essa entrega é o seu projeto para a sua vida, essa entrega é a sua entrega para a sua empresa, a sua entrega é o seu olhar sobre o todo. Tudo isso deve estar sob o seu domínio para que essas entregas aconteçam, para que você faça todas as atividades que estão propostas no seu plano e as suas entregas na sua carreira. Plano possível, objetivos realistas. Não gere objetivos, não crie objetivos que sejam, que sejam aquilo, ou que seja aquilo que vai logo ali na frente dizer para você que você não vai conseguir. Não faça nada absurdo, nada com um nível de dificuldade elevado, porque você vai bater em algum momento, em algum lugar, e vai voltar para trás, porque está além daquilo que você pode entregar naquele momento. Crie metas. Né? No nosso treinamento, a gente fala sobre a meta SMART. E uma das características da SMART é você fazer alguma coisa que seja possível, que sejam atividades que você consiga fazer, para que você não se frustre. Então, você tem ali que ter atividades que sejam, você seja capaz de fazer, ok? Outro ponto, ações pequenas. É o progresso incremental diário que se acumula em grandes transformações. Pegue o seu, seu desafio grande, quebre ele em pequenas etapas, resolva pequenas etapas e o seu desafio grande será resolvido. Disciplina. Precisa ter rotina e sistema que funcione independentemente do humor ou da motivação ou do momento, da fase do mês. Tem que ter uma disciplina para realizar aquilo que você se propôs a fazer. E acompanhamento. Né? Se você não tem acompanhamento das ações que você precisa fazer, a sua revisão regular, né, para ajustar a rota, celebrar as conquistas mensuráveis, né, não vai adiantar que você vai ficar pelo caminho. Então, consistência exige entrega recorrente, plano possível, pequenas ações, disciplina e acompanhamento. Exercício 3. Tome aí seu papel, tome a sua caneta. E vamos lá. Quanto tempo real você consegue dedicar por dia? Escreva. Você escreva considerando que você teria esse tempo. Então, você vai pôr assim, ó. Eu tenho esse tempo disponível para investir. Aí você bota 15, meia hora ou uma hora. Ou eu já invisto na minha jornada 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, uma hora. Talvez você possa olhar e falar assim, poxa, Alex, investir 15 minutos por dia, é, se você consegue planejar a sua vida para 15 minutos você dedicar para você, você vai criar um hábito. E se você cria um hábito, você cria constância. Se você cria constância, em algum momento esse 15 minutos pode virar meia hora, pode virar uma hora. Então você pode começar com o que é possível, com o que é mensurável, o que é fácil, no sentido não de facilidade da execução, mas que é fácil você manter essa regularidade para que a sua mente associe que você tem esse compromisso. É como se você acordasse todos os dias e, né, o hábito que você tem de acordar todos os dias, ir ao banheiro, tomar um banho, escovar o dente, se arrumar. É um hábito.
Tem gente que acorda todos os dias, vai ao banheiro, só escova o dente e se arruma. Ele não incluiu a rotina de tomar um banho. Ah, eu tomei um banho antes de dormir, dormi, acordei, tá tudo certo. Então, isso é um hábito. Tem valor para você tomar um banho pela manhã? Não tem. Se à noite para você, que você dormiu, né, o seu corpo fez toda aquela retrolimpeza que acontece. A gente sua, a gente, enfim, o corpo trabalhou durante a noite enquanto a gente dormiu. Se acordou, está se sentindo, eu durmo no ar-condicionado. Gente, cada um tem a sua rotina. Aqui eu não estou falando de ser certo ou errado não tomar o banho. Estou falando de quando a gente acumula as rotinas. Então eu posso só escovar o dente. É o básico. Mas eu posso mais. É mais ou menos assim. Aí eu posso só 15 minutos. É o básico. Mas eu posso, em algum momento, pular para meia hora. Então, se eu tenho o hábito de escovar o dente e tomar o banho, eu posso ter 15 minutos, mas não mais 15 minutos. Posso ter meia hora. É uma correlação que eu estou fazendo aqui. Então, avalie se você já tem esse investimento ou quanto que você pode investir, porque você vai precisar disso para o seu plano. Desejo não muda a rotina. Decisão é que muda. Então, não adianta a gente ficar querendo, eu quero crescer, eu quero ganhar X mil reais, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Só que a decisão tem um preço. Ali. Tempo dedicado de forma intencional e não negociável. Energia direcionada para o que importa. Ok? Ele não dispersa. Desconforto, né, de sair da zona conhecida e segura. Tem que sair da zona desconhecida e segura e avançar. E o aspecto do protagonismo, né? Quando você toma a decisão de estar realizando todas essas atividades, você tem o protagonismo, porque ninguém planeja sua carreira por você. Então, se você paga esse preço dessa decisão, você tem o protagonismo automaticamente. Exercício 4: pegue seu papel, pegue sua caneta e bora lá. Qual é a ação mínima que você consegue sustentar todos os dias? Crescer cobra tempo. Para crescer, você precisa ter tempo. Energia, você tem que ter capacidade de execução, porque se você estiver cansado, mais uma vez a gente volta no aspecto da saúde, você não consegue desenvolver. Desconforto, porque você precisa entrar em caminhos, em jornadas, em rotas que você não conhece e que você vai precisar passar por esse desconforto para adquirir musculatura corporativa para poder atingir outros níveis. E mudança de hábito. Lembra? Alguns criam o hábito. Né? Aquilo que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Então, se a gente cria o hábito de acordar e escovar o dente, por que eu não posso mudar de hábito, acordar, escovar o dente e tomar um banho? E por que eu não posso acordar, tomar um banho, escovar o dente e ir para a academia? E por que eu não posso acordar, tomar um banho, escovar o dente, ir para a academia, fazer um café decente e depois ir trabalhar? Aliás, eu não tenho tempo para isso tudo. É mudança de hábito. Se você vai fazer academia antes, depois, o exercício físico faz parte de uma vida de quem tem alta performance. Porque se ele quiser, a todo custo, adquirir um carro com esforço, abrindo mão da saúde, ele vai estar lá na frente com a conquista de um carro obeso, obesa, com hipertensão, diabético, colesterol alto, cheio de riscos, né, à saúde. Por quê? Porque na jornada esqueceu da saúde. E a saúde volta para cobrar, não tem jeito. É um processo natural. Então a gente precisa construir hábitos sem abrir mão da saúde. O que mais? 3 perguntas que definem seu caminho. Primeiro, você. Onde você está hoje? Onde você está hoje? Avalie com honestidade suas competências atuais. O que você tem hoje vai te levar para o próximo nível? Para onde você deseja? Se é que você deseja alguma coisa.
vai te levar. Então, posição no mercado e recursos disponíveis. Avalie com honestidade suas competências atuais, sua posição no mercado e recursos disponíveis, sem julgamento, apenas clareza. Faça isso para você. O nosso papel aqui é deixar você em um ambiente desconfortável para você olhar, não de julgamento, mas a gente quer aqui provocar você a estar num ambiente desconfortável para que você possa olhar para a sua carreira. E se você estiver num ambiente confortável, você não vai olhar para a sua carreira e você vai continuar no mesmo lugar. Ok? Então, sem julgamento, com clareza. Então, a primeira pergunta é: onde eu estou hoje? Quem eu sou? Qual é o meu cargo? Quais são as minhas competências? Quais são as minhas fragilidades? Em que eu sou? Eu preciso melhorar? Competências que eu não tenho? Em que área que eu sou incompetente? Escreve. Vai te ajudar no plano. Quem preciso me tornar? Né? Identifique as características, habilidades e mindset necessários para alcançar seus objetivos. Não é sobre quem você quer ser, mas quem o resultado exige. Você pode querer ser qualquer pessoa em qualquer cargo, mas o resultado exige que você seja alguém. Quem é esse alguém? É isso que você vai ter que buscar. Para você se tornar alguém, você precisa ter competências, identificar habilidades, transformações que precisam acontecer em você para você se tornar esse alguém. A partir daí é que você vai poder sentar numa cadeira que você sonhou. Quando essa transformação passar por você, a vida vai propor para você uma cadeira, um lugar, uma jornada nova, um lugar que você possa desenvolver as suas competências sem ser tolhida, sem ser reprimido, um lugar que promove transformação, que gosta de organização, que gosta de processo, que exige alta performance, que exige eficiência operacional. Então, é isso. Você precisa olhar. E por último, o que você precisa fazer? Aqui são as ações, de fato, que seu plano vai te exigir. Né? Traduza a distância entre onde você está e onde você quer chegar em ações concretas e mensuráveis. Sempre coisas que você possa medir. Alcancei, não alcancei, estou a X% de alcançar, coisas que você possa fazer e medir. Planos vagos geram resultados vagos. Se você não mede, se você não tem etapas, o resultado vai ser de acordo com o plano vago. Então, você precisa olhar para isso. Bom, o exercício 5, né? Que preço você evita pagar hoje? Alex, para que eu pudesse ir para o cargo que eu quero, eu evito hoje me expor. Por que que você tem dificuldade de se expor? Você já buscou a origem disso? Quando que você começou a se esconder na vida? Que você fica ali fazendo o seu papel? É o preço que você paga hoje. Na verdade, você evita se expor, né? E aí é o preço que você paga. Porque você não consegue se expor, você não consegue ser visto. Já falei que se você não consegue ser visto, você não vai ser lembrado. Então, as pessoas vão contratar outras pessoas de fora porque não viram em você a possibilidade de ou a capacidade de entrega em você, não viram. Então, olhe para isso. Que preço você evita pagar hoje? Ah, hoje eu evito pagar o preço de dinheiro mesmo. Eu não pago treinamento, eu não pago uma mentoria, eu não acredito que funcione uma mentoria. Eu já ouvi falar que esse negócio de mentor é tudo furada e não sei o quê, e você fica aí
quebrando pedra, onde uma mentoria poderia trazer clareza para você ir mais longe. Eu tenho um caso aqui um caso recente, né? Eu tenho vários casos, mas eu tenho um recente de uma analista de EDP. Ela está 5 anos numa empresa e em 5 anos de empresa ela teve um aumento de R$ 700 no salário dela, para você ter ideia. Em 5 anos de empresa, R$ 700. E aí você tem uma pessoa com 5 anos de. Isso é um caso verídico, tá? Não é uma história, não. É um caso verídico. 5 anos, a pessoa numa empresa teve um aumento salarial de R$ 700 em 5 anos. E aí, quando ela veio para a comunidade, aqui na Rota, eu, eu falei para ela, eu falei assim, por que você está esse tempo todo nessa empresa? Eu nem sabia desse detalhe do aumento salarial dela. Eu perguntei, por que você está nesse lugar? E aí ela falou, eu nunca parei para sonhar, para olhar para isso, aquilo, outro. Eu falei, é mesmo? Não fiz isso e tal. Aí eu falei, tá bom, só que aqui dentro da mentoria você vai ter que olhar para isso. E nós vamos olhar para isso e é imediato, porque aqui na mentoria, o que a gente faz? O nosso masterclass não é sobre a mentoria, mas eu estou abrindo esse parênteses para vocês entenderem por que as pessoas evitam pagar um preço para ter uma carreira melhor. E esse preço são vários, né? Ou tem o preço de se esconder, né, de não se posicionar, tem o preço da pessoa não querer pagar um valor. E aí, quando você olha para esse aspecto, a pessoa falou assim, ela veio para a mentoria, então ela investiu o valor numa mentoria, e eu falei para ela, nós vamos sair, vamos tirar você desse lugar. E ela começou a se movimentar dentro da nossa mentoria, logicamente, e ela tinha o quê? Ela tinha a Cato e o LinkedIn dela atualizados, e sem valorização dentro da empresa onde ela estava. O que aconteceu? Ela simplesmente recebeu uma oferta de emprego. Foi ela dar o passo, iniciar o processo com a gente, e nós começamos a traçar caminhos de desenvolvimento para ela, e a oportunidade apareceu para ela ganhar 1/3 a mais no salário que ela tinha. Só esse aumento que ela vai ter no salário dela, do salário que ela recebe hoje para o que ela está indo, é quase 2 vezes o valor que ela recebeu em 5 anos de aumento na empresa anterior. Então você fala assim: eu evito pagar uma mentoria. Pois é, você vai ficar quebrando pedra para atingir resultados que você poderia, no encontro, no encontro comigo, você poderia olhar para várias coisas que você nunca parou para olhar, que você precisa arrumar nessa jornada. Então, mas, enfim, você analise, avalie tudo que você está evitando, né, pagar hoje para crescer. Tá? Vamos caminhar. Hora do PDP. O planejamento, né, sem ação é só uma intenção. Responda 3 perguntas, aquelas 3 perguntas que eu coloquei, né, que é onde você está, quem você deseja se tornar e o que você precisa fazer, né? E aí se prepare para o seu plano, tá? Sua carreira não precisa de motivação, precisa de decisão, planejamento e consistência. Então, você decidiu que quer mudar de carreira, faça o seu plano e mantenha-se consistente nisso. O resultado é inevitável, não tem jeito, ok? Bom, tem um exercício que normalmente eu faço com um candidato, ok? Esse exercício ele vai avaliar alguns aspectos relacionados ao à parte técnica da carreira, ao comportamental e ao posicionamento
que a pessoa tem, ok? Eu vou substituir aqui a tela para a gente colocar uma planilha e eu vou mostrar para você como que você pode avaliar um aspecto de crescimento, tá? Um aspecto de crescimento. Porque muitas vezes você não sabe em que posição você está, ok? E é sobre essa posição onde você está que justamente você vai poder entender como que você pode chegar no lugar que você deseja, mas sabendo em que estágio você está. Então, aqui a gente tem perguntas sobre clareza de decisão, diagnóstico real, prioridades, plano de ação, consistência. Então, a gente tem um bloquinho aqui com 4 perguntas, né, para cada bloco. Aí você tem acompanhamento, você tem posicionamento, e você tem rede de apoio e você tem compromisso. Ok? Aqui é simples. A gente faz uma pergunta e a gente vai colocando um para sim, zero para não. Então, aqui o que que a gente vai fazer? Tá? A gente vai, eu vou fazer uma resposta aqui de forma aleatória para vocês entenderem o resultado da pessoa que um candidato poderia fazer. Sei onde eu estou hoje. Eu vou deixar zero ali que a pessoa não sabe. Sei onde quero chegar. Objetivo definido em uma frase. Ele não tem. Objetivo realista ou mensurável. Não tem. Conheço meus pontos fortes. Vou botar aqui sim. Conheço minhas lacunas técnicas. Sim. Então, zero é não, sim é um. Reconheço comportamento limitante. Sim, reconheço isso aqui. Busco feedback com frequência. Não. No caso dessa pessoa, ela não busca. Máximo 3 focos principais. Não, a pessoa ela mete foco em várias áreas. Sei o que fazer agora. Plano cabe na rotina real. sei dizer não. Vou deixar zero. Ações semanais definidas. Vou deixar zero. Plano de estudo, né, claro. Zero. Dedico 30 minutos por dia. Zero. Aplico o que aprendo. Vou botar aqui. Horários definidos. Zero. Não dependo de motivação. Zero. Retorno ao plano quando falho. Zero. Faço o essencial todos os dias. Vou botar Revisão semanal. Zero. Ajuste mensal. Zero. Perceba evoluções concretas. Registro aprendizados. Reconhecimento claro no mercado. Zero. Comunico o meu valor. 1. Exposição estratégica. Zero. Construo reputação. Zero. Tenho mentores ou referências. Zero. Troco com profissionais melhores. Vou botar aqui 1. Ambiente estimula crescimento. Eu cresço sozinho. 1. Sou responsável pela minha carreira. 1. Assumo minhas escolhas. Entendo que é um processo. Compromisso mínimo de 12 meses. Zero. Aí, essas foram as respostas que a gente colocou aqui como se fosse um candidato, olhando para isso aqui. Aí você tem a pontuação. Fez 16 pontos. Percentual de execução dessa pessoa, 44. Qual é o estágio que ela está? Reativo. Então, com essas respostas, ela é reativa. Então, aqui, ó, menos de 50% você está reagindo à carreira. Então, você não está planejando a sua carreira. Entre 50 e 75, você começou, mas precisa estruturar. Pegar aqui alguns zeros aqui e vou botar um. Ó, já está com 56, foi para estruturação. Ou seja, você começou, mas precisa ainda dar uma estruturada. E se eu pegar aqui esse um aqui, colocar mais, ainda estou com 69, né? Eu preciso estar acima de 75. Então, eu preciso pegar aqui mais, ó, estou com 78, eu estou com o plano estruturado.
Então, quanto mais um for a minha resposta, e aí a gente precisa fazer isso de forma seja leal, seja consciente, não faça nenhuma resposta para querer alcançar um percentual que você não tem, porque você vai estar enganando a si próprio. Si próprio. Então, seja bem realista. Tudo que você for reagir, exatamente como que você está hoje, como você se desenvolve hoje, como é que está o teu planejamento hoje. E aí, essa planilha vai te dizer se você é reativa, se você está em estruturação ou se você está estruturado, ok? Então, aqui é reativo, em estruturação, estruturado. Então, essa é uma planilha que eu uso para identificar como estão os meus mentorados no planejamento de carreira. Bom, voltando agora para a nossa jornada, o que mais a gente tem aqui? Fizemos o nosso exercício 6. Agora a gente tem o que seria o plano, né, de desenvolvimento pessoal. Aqui na Rota do IP, nós temos um treinamento que é exclusivo sobre isso. Tá? Aqui vamos pegar um caso de um analista indo para coordenador. Então, a transição de carreira do analista para coordenador de departamento pessoal exige um plano estruturado e intencional. Esse PDP, né, que é o Plano de Desenvolvimento Profissional ou Pessoal, deline, é, delineia as etapas essenciais para você alcançar seus objetivos de liderança, focando em autodesenvolvimento, ação e estratégia. Então, o que seria? Primeiro ponto, você tem que ter. A gente tem aqui 8 etapas no nosso treinamento que vai fazer você organizar esse plano para que você saia, no exemplo aqui, de analista para coordenador. Primeiro ponto é o diagnóstico inicial. Aqui a gente vai te ensinar a fazer a sua análise SWOT, a buscar, né, com autoconhecimento daquilo que você tem de potência, de fortaleza, de, 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 de pontos com habilidades, competências e conhecimentos que você tem ao longo construiu ao longo da sua carreira e o que você tem de ameaça e de fraqueza. Então aqui você vai olhar para isso. Na segunda, você vai ter clareza de objetivo, ou seja, você vai definir o alvo, identificando as competências-chave necessárias para alcançar. Então, a minha clareza aqui é eu sei da onde eu estou, né? Por isso que eu falei para você, lembra aquelas perguntas que a gente fez anteriores? Onde você está? E aí você vai falar, eu estou aqui como analista de DP. Para onde você quer ir? Eu quero ir para coordenador. Então, esses dois polos já estão claros para você. E aí, quais competências precisam ser desenvolvidas que estão aqui, nessa rota aqui? Ó. Então, você tem analista, coordenador. E aqui você tem um intervalo. Quais são? É ali que você vai começar a olhar. E aí você vem para estratégia de desenvolvimento, foco em liderança, análise de dados, domínio de tecnologias. Aqui são informações que a gente está trazendo como ideias. Mas, logicamente, esse intervalo que eu falei, né, entre um cargo e o outro, ele vai traçar aqui nessa área de estratégia de desenvolvimento os pontos que você vai se desenvolver ao longo dessa roda. Rede de relacionamento. Não, é o quarto ponto. Construa network estratégico e busca por mentoria para orientação e oportunidades. Você pode construir relações com pessoas que estão nesse nível e com as quais você vai trocar experiência. Como é que é ser coordenador? O que você fez na época para você sair de analista para coordenador? Quais são as suas competências hoje? O que uma área de coordenação exige? Tá? Vai se relacionando com essas pessoas
e vai automaticamente entendendo onde é que está o gap, o intervalo, ou a falta de conhecimento ou competência que você vai precisar desenvolver. E aí você vai então para a execução do plano, né? A aplicação prática de tudo que você traçou aqui em cima. E aí você vai colocar o plano em ação, executar tudo que você tinha que fazer. Ó, já tenho o meu diagnóstico, já estou com clareza para onde eu quero ir, quais são as estratégias que eu vou usar, os contatos que eu preciso fazer. Então, aqui você vai olhar para trás e vai executar tudo isso. Feita essa execução, você vem para a fase de monitoramento e ajuste. O que você vai olhar? Ah, evoluí no objetivo aqui, mas eu estou com dificuldade aqui no relacionamento. Eu não estou conseguindo fazer contato com pessoas, eu não estou conseguindo me expor, tenho dificuldade de fazer pergunta para os outros, fico com vergonha, não sei o que. Então você vai ter que olhar para isso, você vai ter que quebrar essa barreira, para que você possa manter todo o plano em funcionamento. Monitorou, viu ali, eu coloquei uma coisa aqui meio absurda nesse ponto aqui de desenvolvimento estratégico. Eu estou vendo que isso aqui vai ser impossível cumprir. Melhora isso, ajusta essa meta, altera ela para que ela fique mensurável, que seja possível, né? Que seja atingível, né? Nos marcos, atingível. E aí, a partir desse momento, você vai ter uma forma de medir. Com isso, com esse plano em andamento, o que você vai entender aqui? Você vai entender que você vai começar a ter uma visão de futuro. Ou seja, eu estou sentindo que eu estou perto do objetivo de me tornar a pessoa para o qual estou me preparando para ser. Então, estou próximo de me tornar um coordenador, porque eu já me desenvolvi nisso, 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 nisso. Você começa a olhar. Se não for na empresa onde você está, a vida vai se encarregar de abrir portas para você sentar na cadeira para a qual você se preparou. Tá? Então, esse desenvolvimento de relevância de mercado, construção de um portfólio, competências transferíveis, tudo isso vai fazer você ter empregabilidade mais fácil, você vai conseguir se recolocar no mercado porque você já vem se desenvolvendo para isso. Então, o seu lugar onde você está, na empresa onde você está, pode ser o lugar do seu crescimento, ou você pode identificar que você se transformou numa pessoa que não cabe mais naquele lugar e você vai ter que buscar um outro lugar. E, por fim, a sustentação do plano, compromisso com o aprendizado contínuo. Isso aqui, né, vamos supor que você tenha saído do analista e sido promovido para a coordenação. Acabou? Não. Sustentação do plano. Que plano é esse? É um plano contínuo de crescimento. Isso aqui não é um PDI. PDI acaba, aqui não. Aqui é de desenvolvimento ou de crescimento profissional. Aqui você vai buscar agora a nova fase. Qual é a nova fase? Agora eu sou coordenador, eu quero me tornar gerente. Em quanto tempo? Ah, em 2 anos eu quero ser gerente. Aí você vai começar a caminhar para lá. O que um coordenador deve fazer, quais são as competências de um gerente, como que você chega a gerente, você vai começar a caminhar para lá e aí você vai rodar esse processo todo aqui, novamente na direção do gerente. Atingiu o gerente? Tem o outro, eu quero ser um diretor. Em quanto tempo? Eu quero ser diretor em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você vai definir e você vai atrás daquele objetivo. É assim que as pessoas crescem, é assim que as pessoas se desenvolvem, é assim que as pessoas encontram lugares para se aperfeiçoar, para desenvolver o seu espaço, o seu ambiente. Então, não deixe, tá? Não deixe que o seu processo de desenvolvimento fique apenas num passo, porque você vai ser exatamente quem você é a vida toda. Tenha um plano, tenha um objetivo, ok? Então, isso aqui é importante para você entender essa jornada, tá? Para você seguir. E o que a gente trouxe, né, para os nossos alunos, para você que estava lá no grupo, que faz parte do nosso grupo do WhatsApp gratuito da comunidade, onde a gente contribui lá com conhecimentos. Você não é um aluno da comunidade,
paga, mas você está lá no grupo. A gente trouxe uma proposta para você ter acesso ao nosso treinamento, que é um treinamento onde você vai aprender as 8 etapas para a construção de um plano estruturado e, e aprender e desenvolver esse plano para colocar sua carreira em, exponencialmente em crescimento. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Uma oferta especial, no valor de 197 por R$ 67. A pessoa não investir R$ 6,93 por mês para ter um plano para sua carreira, para organizar a sua vida, para se desenvolver, se você não quer pagar, quanto você está evitando pagar, que preço você está evitando pagar. Pode ser que você esteja evitando pagar R$ 6,93 por esse treinamento. Então, esse é o plano. Você vai, nesse treinamento, você vai ganhar a nossa planilha, né? Tem um material de apoio, tem aquela planilha que eu vou colocar lá para você ter o acesso, né, do diagnóstico. E tenho certeza que você, incluindo isso na sua jornada, você vai ter o quê? Você vai ter automaticamente uma organização para a sua jornada, para a sua carreira, e essa organização para a sua carreira certamente vai trazer muitos frutos para a sua caminhada. Ok? Então, é, você vai encontrar esse link dentro do nosso grupo do WhatsApp, o link lá para aquisição do treinamento, ou na descrição. Quem assistir esse treinamento pelo YouTube vai receber o link na descrição do vídeo para que você possa fazer a aquisição desse treinamento. Ok? Então, espero que essa masterclass possa ter trazido para você muita clareza, né? Nós preparamos esse material com muito carinho para que você possa olhar para a sua vida, se desenvolver, buscar uma direção de crescimento e, a partir desse olhar, você possa construir de verdade uma carreira com resultados relevantes, com um crescimento financeiro, para você ter uma vida melhor, construir um novo padrão de vida, um novo padrão de postura profissional. E então, tenho certeza que com isso você vai ter aí muita coisa para desenvolver daqui para frente. Então, a gente se vê numa próxima Masterclass. Que a gente tem feito alguns workshops e masterclass para contribuir para que você possa se desenvolver e ter uma carreira altamente produtiva e tenha, consequentemente, uma remuneração que possa te levar para uma vida melhor. Tá bom? Então a gente se vê no novo evento, no próximo evento, se Deus quiser.